Olá! Na videoaula de hoje nós daremos sequência à conceituação de análise combinatória, ok? Bom, a ideia não é chegar aqui e falar para vocês, olha, a gente tem tal coisa e tal coisa, a fórmula é essa e vamos fazer os exemplos, vamos resolver os exercícios. Qual que é a ideia nessa videoaula? Eu vou passar uma situação e a gente vai discutir essa situação e tentar chegar nas expressões matemáticas e no raciocínio para poder responder essa situação. A situação da aula de hoje é essa então, ó. Em uma empresa, você é o profissional de RH responsável por selecionar 3 candidatos para participar de uma entrevista de emprego. Supondo que você tenha 5 currículos em sua mesa, de quantas formas os candidatos podem ser selecionados? Então, olha só, temos lá 5 candidatos, você tem que selecionar 3 desses candidatos para a entrevista. Então, vamos imaginar que os currículos sejam azul, vermelho, amarelo, verde e branco, correspondente aí a 5 pessoas. De quantas formas a gente pode selecionar os candidatos? Bom, eu coloquei aqui algumas formas e as formas que estão selecionadas aqui são 10. Como que a gente pensou isso? Azul, vermelho e amarelo, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, branco. Azul, amarelo, verde, azul, amarelo, branco, azul, verde, branco. E assim sucessivamente. E chegamos no número 10. Vamos pensar na seguinte situação agora. Eu tenho aqui as minhas 3 vagas, ok? Para escolher a primeira vaga, eu posso ter 5 pessoas. Qualquer um dos 5 pode ocupar essa vaga. Uma vez que eu escolhi um dos que vai participar da entrevista, me restaram 4. Então, eu poderia colocar aqui 4. E depois, restaram 3, né? Eu já selecionei 2, restaram 3. E aí, se eu fizesse 5 vezes 4 vezes 3, né? Segundo aquele princípio da contagem que a gente viu na aula anterior, eu teria aqui 60 arranjos. Mas, espera aí, a gente acabou de ver no slide anterior que a gente tinha 10. E como é que aqueles 10 viraram 60? É aqui que está a diferença e o pulo do gato que a gente vai ter que separar uma questão importante. Vamos colocar da seguinte forma. Você tem 5 candidatos. Você quer selecionar 3, não importa quem seja o primeiro, o segundo ou o terceiro. Ou seja, você vai ranquear ou você não vai ranquear. Então, vamos pegar o primeiro exemplo em que eu não só seleciono as pessoas, mas eu as estou ranqueando. Então, voltando aqui nesse slide, a gente colocaria da seguinte forma. O primeiro candidato, né, o candidato mais bem qualificado foi o azul, depois o vermelho, depois o amarelo. Ou o azul, o vermelho e o verde. Nota que se eu ponho uma ordem, pode ser o azul, o amarelo e o vermelho. Eu posso ir trocando aqui, né? Eu poderia ter vermelho, azul e amarelo, vermelho, amarelo e azul. E aí a gente estaria pegando isso aqui, de 10 combinações, né, de 10 arranjos que a gente teria aqui, viraria um número maior, que é o 60 que a gente colocou aqui. Então, ó, a gente tem, vamos supor que eu queira realmente ranquear as pessoas. 5 vezes 4 vezes 3, 60 arranjos. Como que eu pego e transformo isso? Como é que eu posso colocar uma expressão matemática para resolver esse tipo de problema? Quando eu quero ranquear, essa ordem é importante. Bom, a fórmula está dada aqui embaixo, mas como é que a gente pode pensar em chegar nessa fórmula? A gente fez 5 vezes 4 vezes 3. E aqui em análise combinatória, a gente estava trabalhando bastante com o fatorial. Para a gente ter 5 fatorial, isso teria que ser 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí eu teria o meu 5 fatorial, ok? Só que aí o que eu tenho que fazer para voltar no 5 vezes 4 vezes 3, que seria a minha resposta correta? Eu preciso dividir pelo 2 vezes 1, que eu tinha colocado aqui, ok? Então, eu preciso dividir por 2 fatorial. Então, a gente tem aqui, ó, quando você quer selecionar um grupo de pessoas de um total maior, a gente tem aqui o N, que é o número de vagas que eu tenho, ok? O N é o número de pessoas que eu tenho e o P é o número de vagas que eu tenho. Então, a gente teria 5 fatorial, e aí eu faço aqui embaixo 5 menos 3 fatorial.
5 o número de pessoas para 3 vagas. 5 menos 3 é os 2 que eu preciso para poder cortar aqui e dar os novos e continuar dando 60, ok? Então, essa situação a gente chama de arranjo. Então, eu tenho um conjunto de pessoas ou coisas, ou seja o que for, e eu quero desse conjunto selecionar um conjunto menor. E ao fazer essa seleção para um conjunto menor, eu quero ranquear as coisas ou as pessoas em uma determinada ordem, ok? A pergunta agora é, e se eu não quiser ranqueá-las? Daquele conjunto de 5, eu quiser simplesmente escolher 3 pessoas aleatoriamente. Como é que a gente faz essa conta? Vamos olhar aqui então. Quando não importa a ordem, como que a gente faz? Vamos imaginar aqui então nossa situação que a gente tinha colocado. Então aqui os 10 grupos, ok? Vamos pegar esse grupinho aqui. Quando eu olho só esse grupinho, de quantas formas eles podem ser combinados? Já que não importa a ordem. Azul, vermelho, amarelo, azul, amarelo, azul. Desculpa, azul, amarelo, vermelho. E assim sucessivamente. Nota que, dada uma escolha, eu posso fazer uma permutação de 3. Ou seja, eu vou combinar isso aqui de todas as formas possíveis. Permutação de 3, como a gente já viu na aula anterior, vai ser 3 fatorial. Então, 3 vezes 2 é 6, ok? Então, cada um daqueles 10 que a gente tinha, a gente pode combinar de 6 formas diferentes. Só que não importa a ordem, não importa essas 6 possibilidades. Por quê? Porque eu quero selecionar 3 pessoas, não importa que jeito que eu selecionar. Eu selecionei, ok? Então, o que a gente faz? A gente estava naquela situação 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, e tinha um vezes 2 vezes 1 aqui embaixo. Então, a gente estava no 5 fatorial, 2 fatorial. Isso quando importava a ordem, não é? Isso quando eu queria ranquear. E agora que eu não quero ranquear, bom, o número de possibilidades vai diminuir drasticamente. Vai diminuir quanto? Vai diminuir o 3 fatorial, todas as permutações possíveis. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e vou dividir por 3 fatorial. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, quando não importa a ordem, a gente chama de combinação NP. De novo, o N é o meu número total de pessoas e o P o número de vagas. E aí a gente vai fazer de uma forma diferente. Então, eu tenho aqui o N fatorial, tenho o N menos P aqui de quando não importa a ordem, desculpa, de quando importa a ordem, mas a gente tem um P fatorial aqui para a gente poder reduzir o número de possibilidades. E aí, fazendo a conta aqui, né? Então, ó, 3 vezes 2 vezes 1 com 3 vezes 2 vezes 1. E aí, o 2 simplificando com 4, 5 vezes 2, a gente tem aqui as nossas 10 combinações iniciais lá, ok? Então, a gente tem aqui duas situações distintas. Um arranjo, quando importa a ordem, e quando não importa a ordem, a gente vai chamar de combinação. Tem duas fórmulas diferentes, mas notem que o raciocínio pode ser construído, em ambos os casos, sem a necessidade da fórmula. A fórmula aí vai te ajudar a efetuar o cálculo um pouquinho mais rápido, algo do gênero, tá? Mas você pode resolvê-lo sem expressão matemática. Bom, vamos pegar uma outra situação agora que a gente vai tentar ver aonde que a coisa vai se arranjar, aonde que a situação vai cair aqui. Então quantas combinações de placas de carro são possíveis? A gente já viu permutação, arranjo e combinação, ok? Em que caso isso vai cair? Vamos imaginar então aqui a placa do carro, ok? A placa do carro a gente tem a parte com letras, ok? E a parte aqui com números. Bom, quantas letras a gente tem no alfabeto? 26. Então, a primeira letra aqui pode ser qualquer uma das 26. E a segunda letra? Bom, a segunda letra também pode ser qualquer uma das 26. Não há problema nenhum em repetir, certo? 26. E a terceira letra pode ser qualquer uma das 26. E os números? Os números têm quantos?
10 algarismos, né? Porque a gente conta do 1 ao 9 e incluindo o 0, que também pode ser colocado aqui. Então, nós temos 10 algarismos, que eu posso colocar aqui como primeiro número. Eu tenho 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos. Ok? Nota que não tem nenhum problema ter uma placa AAA0000. E aí, pelo nosso princípio fundamental da contagem, qual a conta que a gente vai fazer? 26 vezes, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E isso vai dar quanto? Bom, aí agora vocês fazem a conta na calculadora e coloquem aí o resultado. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: isso é uma permutação, um arranjo, uma combinação? Como que a gente pode classificar? Ok? Entrem lá então no nosso fórum de discussão e coloque lá a sua resposta. Até a próxima!